Olá, a paz a todos. Essa semana eu não gravei nenhum vídeo, porque foi bastante corrido para mim essa semana. É o último prazo de entrega das atividades da faculdade e eu também tinha atividades do meu curso que eu faço também. Eu precisava terminar o mais rápido, né, que eu pude as atividades. Eu estou no último semestre da faculdade. Agora em junho eu termino a faculdade. Aí depois é só fazer a colação de grau para receber o certificado. E também estou, agora em julho também termino o curso de terapeuta emocional, que também eu estou gostando bastante, o qual estou me sentindo muito bem, alinhado junto com a minha faculdade. Eu quero poder trabalhar nesse sentido, de ajudar as pessoas em terapias, né? Em terapias emocionais, em tudo que tem abalado o psicológico da pessoa, desestruturado, desequilibrado, né, o psicológico da pessoa, que é o que tem acontecido muito, né, ultimamente, que é o que mais a gente tem ouvido falar, né, que o que mais a gente tem ouvido falar é a respeito das doenças emocionais ou transtornos emocionais que têm acometido o mundo inteiro e tem levado a coisas graves, né? A resultados graves. E então eu quero falar com vocês hoje sobre a depressão. Provavelmente você já ouviu falar, provavelmente você já encontrou com alguém que teve ou que tem. Que teve não, porque eles falam que, pela medicina, fala que é crônico, né? Que é uma doença crônica. A pessoa tem melhoras, altos e baixos, mas eles falam que cura não tem. Eu estou falando pela medicina, né? E tem o tratamento que eles dão, mas provavelmente você já ouviu falar, ou você mesmo talvez já foi diagnosticado, né? Mas assim, o que é depressão? Eu quero falar para você assim, o que nos diz o dicionário de medicina. Quando você entra no Google, eu entrei no Google para me pesquisar a respeito de depressão pelo dicionário de medicina, o dicionário online português, que se encontra no Google em www.dicio-br.cdn.amproject.org. E eu estava pesquisando, já tinha pesquisado outras vezes sobre esse tema, mas eu estou pesquisando hoje. E aí eu vou deixar o link aqui depois abaixo do vídeo, né? Para quem quiser ir lá consultar também. Então lá diz assim, que pela psicologia é uma doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, etc., com ou sem razão aparente. Isso é o que foi diagnosticado, né, por vários estudos e várias pesquisas, né, vários testes, e eles chegaram nessa conclusão. Bom, de acordo com a redação Minha Vida, que eu consultei também no Google, o especialista Dr. Pércio Ribeiro Gomes de Deus, que é psiquiatra, ele diz que a doença mental atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano em que a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo, e geralmente não dura mais do que 15 a 20 dias. Esse eles querem dizer quando a pessoa está triste. Por sua vez, a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar e passar por 3 estágios. O leve, que aqui está o CID, a moderada, o CID da moderada, e a grave. No caso, a leve, a moderada e a grave, os 3, eles colocaram um CID. A depressão em nível leve geralmente pode ser controlada sem medicamentos, sendo tratada com terapia e exercício físico, por exemplo. Já os níveis moderados e grave têm o auxílio de medicamentos para amenizar
os sintomas da depressão, além da terapia e outras opções para melhorar a qualidade de vida do paciente, prescritas por psicólogos e psiquiatras, né? Então, esse daqui é um psiquiatra que ele está colocando, você vai descendo, tem bem mais informações, mas o que eu quero dizer é assim, que eles somatizaram tudo os sintomas e chegaram numa conclusão que é depressão. Só que essa conclusão que eles chegaram não é causada por um vírus, não é causada por uma bactéria, não é causada por um organismo diferente, um organismo invasor, nada. A pessoa ela não consegue mais ter vontade de fazer as coisas, porque é o nosso cérebro que emite todas essas funções. Por alguma razão, a pessoa deixa de ter vontade de fazer as coisas, o hormônio de ter vontade de fazer as coisas vai baixando, a pessoa vai ficando triste, às vezes tem motivo, às vezes não. Então, eles querem dizer que o problema está na cabeça e é crônico e não se tem assim... É uma doença mental que eles colocaram, né? Mas eles, na verdade, eles não têm um diagnóstico preciso, eu vou falar assim, né? Porque o que acontece? Como a depressão virou a doença do século, muito se fala só nisso, e a indústria farmacêutica, ela viu aí, né? Ela viu aí um grande lucro. A indústria farmacêutica, ela gera o controle sobre todos os medicamentos do mundo inteiro. Então, para ela, é de grande validade surgir uma doença. Porque quando surge uma doença, precisa ser... essa doença, ela precisa ser, como eu vou dizer assim, batizada com um nome. E para isso, algum médico especialista tem que fazer. Com o conjunto de sintomas, ele vai lá e cria um nome para essa doença. E a indústria farmacêutica, ela vai entrar com o medicamento. Ou seja, no final das contas, quem recebe o maior lucro é a indústria farmacêutica. Porque se não é a indústria farmacêutica, não tem o medicamento. E se não precisa, e se é uma doença que não precisa de nenhum medicamento, também para a indústria farmacêutica também ela não faz questão nenhuma ela não tem interesse nenhum sobre essa doença. Ela não faz questão de nada sobre essa doença porque ela não vai ter lucro, não precisa de medicamento. Mas a partir do momento que o médico observa que precisa entrar com algum medicamento, a indústria farmacêutica ela quer que seja colocada isso como uma doença, e se for crônica então, sinal que você tem que tomar remédio para o resto da vida. Mas o que eu quero falar para você é que, veja bem, você provavelmente conhece ou teve ou sabe, já ouviu falar. Formada aparente, você não vê os organismos ali. Aí dá o remédio, mas o remédio não vai até o ponto X para curar. O remédio, eles são para os sintomas, para controlar os sintomas. Como que você vai ajudar uma pessoa, auxiliar uma pessoa só reduzindo os sintomas? É óbvio que isso nunca vai ter cura, né? Porque só vai controlar os sintomas. E que interesse teria também a indústria farmacêutica de achar uma cura para uma coisa que lhes dá tanto dinheiro, que é o medicamento contra os sintomas, né? Eu tive depressão, graças a Deus, eu não precisei de medicamentos, porque eu não fui no médico. Eu não procurei o médico, a minha medicina é espiritual, quem me conhece sabe disso. Se eu chegasse ao extremo, pessoal, eu iria procurar ajuda, com certeza. Mas eu acredito que eu fui até a leve, até a moderada, pelo o que eles dizem pelos sintomas, pela descrição dos sintomas, né? Então eu não cheguei a ter nada grave. Mas eu sabia do que se tratava. E eu não fui até então, aqueles dias que eu estava bem debilitada, muito chorosa, muito nervosa. Eu não fui sem ânimo, porque assim eu trabalho na saúde e as pessoas que foram procurar,
eu não vi melhora. Talvez a pessoa se acalmou naquele momento, porque são calmantes, antidepressivos, anti-ansiolíticos. Então, esses medicamentos eles vão afetar de uma forma ou de outra seu sistema neurológico. Mas eu via pessoas assim, sem concentração, também não vi com muito ânimo, a pessoa sem concentração, a pessoa muitas vezes meio sonolenta, meio aérea, e a maioria das pessoas que você conversa são os mesmos medicamentos. Dificilmente muda alguma fórmula. Faz sentido o que eu estou falando para você? Isso faz sentido para você de alguma forma? Porque fez muito sentido para mim. Então aí a pessoa tem os remédios, controle dos sintomas, aí vai 100 pessoas no psicólogo, é depressão, vamos supor, tem os mesmos sintomas, é depressão. Encaminha para o psiquiatra, se for os mesmos sintomas, é os mesmos remédios. Nem todos nós somos iguais, para começar. Isso já foi comprovado cientificamente. Nós somos seres humanos, tudo formato é a mesma coisa. Mas, no psiquismo, nós não somos iguais. E no trato físico, quando se precisa de um medicamento, também nós não somos iguais. O que acontece é que muitas pessoas sofrem um processo de rejeição a algum medicamento, né? Que tem processos alérgicos, ou termina a pessoa sentindo outras coisas, piorando outras coisas que a pessoa não tinha, ou começa a desenvolver depois que usa um medicamento para alguma coisa. Quem também já não ouviu falar isso, né? Ou o remédio não fez efeito, da mesma maneira que fez para a pessoa A, não fez para a pessoa B. Faz sentido? Né? Quem nunca ouviu falar? Uma amiga minha, ela foi até o médico. Ela estava se sentindo meio tristonha, meio desanimada, meio sem forças, com algum medo de algumas situações, não estava querendo enfrentar algumas realidades, muita má disposição. E ela foi no psicólogo conversar. E o psicólogo conversou tudo com ela e parece que não estava adiantando, não melhorava. E ela foi em algumas sessões, o psicólogo falou, acho que o seu é caso de medicamento. Vou passar você com um psiquiatra, né? E você vai e ele vai te medicar. E ela foi no psiquiatra e ela falou que quando ela entrou dentro da sala do médico, que ela sentou para contar para o médico o que estava acontecendo, ele entregou a receita para ela, ou seja, ele nem ouviu o relato dela e ele entregou uma receita pronta para ela. Ela falou, então, doutor, aí quando ela foi falar, ele disse assim, ó, você pega esses remédios, que a maioria tem na rede, é gratuito, e você volta daqui 6 meses. Você agenda de novo, pra gente ver o que aconteceu. Ela falou que ela saiu de lá atônita, ela foi mesmo, pegou os remédios, ela tomou o remédio 2 dias, ela dormiu 4. Então, uma coisa que era para melhorar a disposição, o ânimo dela, piorou. Ela não tinha força daí para nada mesmo, ela só dormia. Ela parou por conta própria desses remédios e foi procurar outros tipos de terapia. Ela falou, não, medicamento para mim não vai dar. Ou seja, se ele fez isso com ela, então a maioria das pessoas que chega lá é a mesma coisa. É o mesmo protocolo, é o mesmo medicamento. Quem que lucra com isso? A indústria farmacêutica. O médico recebe o salário pelo atendimento e quem que está lucrando? A indústria farmacêutica no final das contas. E a pessoa... Gente, a impressão que dá é que muitos profissionais não estão se importando com a melhora da pessoa. Ele quer vender o seu produto, ele quer receber o seu salário e pronto. A pessoa vai lá, ele não quer saber o que está acontecendo, ele não quer ouvir o que está acontecendo. Aí o psicólogo ouve tudo. Só que o psicólogo, ele também não pode interferir. Ele até às vezes quer dar uma direção para a pessoa e tal, mas ele não pode falar, viu, experimente, faça isso, experimente, faça aquilo. Não.
Ele tem que fazer de um jeito com que a pessoa veja e decida sobre a vida dela o que ela quer, mas às vezes a pessoa não está conseguindo encontrar o caminho, a direção, ela está totalmente perdida, ou ela está ali rodeando em círculos, não é? Faz sentido para você até aqui? Porque quando eu comecei a fazer as pesquisas, fez muito sentido para mim. E desde então eu comecei a pesquisar sobre a depressão. Eu comecei a pesquisar. Na espiritualidade, no caso na igreja em que eu frequentava, né, eu sou evangélica, mas eu não quero misturar as coisas, né? Eu não estou misturando a minha fé, o que eu creio, com o que a ciência e a medicina está dizendo. Na espiritualidade, né, na minha igreja, já falo assim, né, fala-se que é espiritual, que é um espírito que vem, se aproxima da pessoa, aproveita que a pessoa está triste e ali se apodera e oprime tanto a vida dela e sopra coisas no ouvido dela e faz ela se sentir pior cada vez mais. Isso é, né, a igreja falando, né, de tudo. Quando você começa a observar, tem um pouco de espiritualidade junto, mas não é tudo. Não é tudo a espiritualidade, tem um pouco da espiritualidade, mas para mim, essa é a minha opinião, no meu ponto de vista, é a pessoa que se desconectou de Deus, ou tem pessoas que falam da fé, de algo maior, de alguma coisa. Para mim, a pessoa se desconectou, de alguma maneira ela saiu da frequência que era a frequência divina, em que todo ser humano ele tem em si isso. Alguns descobrem, quer se aperfeiçoar, outros não querem nem saber, uns acreditam, outros não, mas certo é que tem o mistério da vida sim aí, e só quem muitas vezes teve algum tipo de experiência, né, espiritual, de alguma forma, sabe dizer. Outras pessoas que nunca teve não, mas quem tem pessoas que tem, a gente sabe disso. Então assim, no meu ponto de ver, a pessoa ela se desequilibrou de alguma forma, e esse desequilíbrio cortou a ligação que ela tinha do espírito dela com o espírito de Deus, a ligação com o mais forte, que é o nosso Pai, o nosso Criador, e ela não está conseguindo mais voltar nessa frequência, e o corpo dela, o psiquismo dela, a mente dela vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, de uma certa forma que aí a negatividade atrai coisas ruins. Então vem tudo que é coisa ruim, vai vindo coisa ruim, vai vindo coisa ruim, e aquilo vai se tornando, vai tomando conta da pessoa, né? Ele vai absorver na vida da pessoa de uma certa forma, que chega uma hora em que a pessoa ela não consegue mais. É tanta dor dentro de si que ela não aguenta mais, é tanto sofrimento que ela não aguenta mais, só que ela não sabe de onde está vindo. Ou às vezes ela até imagina que seja por algum trauma, por alguma perda que ela sofreu, mas ela não sabe até que ponto que isso atingiu, né, ela, até que ponto que isso deixou tantas sequelas ao ponto de chegar nesse nível, nesse ponto, né? Então a minha opinião é essa, que a pessoa, ela de alguma maneira, de alguma forma, ela se desconectou de Deus, e a nossa força, a nossa vitalidade é espiritual. Nós não somos uma matéria simplesmente que acaba. Nós não somos só o coração bombeando sangue, só o cérebro trabalhando. A gente sabe disso, que tem algo mais. A ciência tenta procurar de outras maneiras, né, falar isso. Mas certo é que chega num ponto que eles não têm como provar, né? Aí eles tentam inventar alguma situação. É como a depressão. Eles viram que estava tendo muitos sintomas, não conseguiram achar uma causa, e aí vamos tratar os sintomas e vamos inventar uma doença, porque isso está sendo uma doença. Nós não estamos conseguindo combater, vamos inventar uma doença, vamos gerar remédios, os remédios controlam os sintomas, aí a pessoa vai indo de qualquer jeito ou não vai, e assim, beleza, nosso trabalho, digamos, está concluído. O meu professor, que eu faço curso de terapeuta emocional ou terapeuta de resultados, a TRG, que quer dizer
terapia de reprocessamento generativo. Que essa terapia faz a pessoa reprocessar toda a vida dela, o que ela passou, reprocessar os traumas, e generativa porque ela vai gerar coisas novas. Ela vai gerar algo novo para que ela volte a seguir em frente, porque é como se a pessoa ficasse controlada. Esse é o meu professor, esse é o que ele diz a respeito da TRG. O professor, ele é professor, psicólogo, hipnoterapeuta, e ele tem mais outras formações, né? E ele sempre quis estudar o psiquismo humano. E ele começou atendendo como terapeuta e ele foi se interessando cada vez mais, se aprofundando, se aprimorando cada vez mais. E ele começou a ver resultado. E ele descobriu esse método, que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Ele descobriu esse método, ele começou a aplicar nas pessoas, ele começou a ver grandes resultados. Quando ele viu que isso estava realmente dando resultados, principalmente no caso da depressão, que ele viu pessoas saindo de depressão profunda, não leve, grave, que estava tomando muito medicamento, conseguiu sair dos medicamentos, conseguiu voltar a entrar em sintonia na vida, sabe? A entrar na frequência da vida de novo e prosseguir. E isso com poucas sessões de terapia, não terapias de anos e anos e nem terapias para o resto da vida. Olha que interessante, quando eu vi ele falando, pessoal, desde que eu tive depressão, eu comecei a estudar, a pesquisar, a buscar auxílio e ajuda de uma maneira com pessoas que já passaram por isso e conseguiram se recuperar, mas sem ficar dependente de medicamentos. Era isso que eu queria. E eu comecei realmente a sair dessa, a buscar, confesso que a minha fé, né, crer em Jesus Cristo, né, para mim me ajudou muito, que é a minha fé, que me ajudou bastante. Então, e eu comecei a pesquisar mais e tal, a me aprofundar mais sobre essa força que a gente tem que buscar para poder se reerguer e de uma maneira com que a pessoa ela consiga se recuperar e seguir em frente, que haja uma cura, né? Porque para Deus nada é impossível, é assim que eu creio, sabe? É assim que eu creio. Só que a gente não consegue sozinho, mas só indo na igreja também não consegue. Eu conheço muita gente que vai na igreja e está em depressão, está em tratamento. Então quando eu vi, eu já estava buscando saber mais, eu já não estava mais em depressão, graças a Deus. Mas eu queria estudar mais, eu queria saber o que aconteceu comigo, né? Como que eu consegui melhorar e tal, e as respostas. E eu, no Instagram, eu conheci o professor Jair Soares, que é psicólogo, terapeuta, hipnoterapeuta, ele tem outras formações. Mas se você quiser, você vai lá e entra, ou você pesquisa TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Eu me interessei muito pelo que ele falou, comecei a fazer o curso, eu fiz o mini curso, estou fazendo o curso de aprofundamento, logo vou me formar, eu vou poder dar atendimento para as pessoas, e é o que eu quero ajudar as pessoas a sair dessa. Então, eu vou falar aqui o que o professor Jair, que é o meu professor, que está me ensinando, o qual faz mais sentido para mim do que as pesquisas dos psiquiatras, do Google, dos psicólogos. O que mais fez sentido para mim, pelo que eu vivi. Veja bem o que ele diz. Que a depressão nada mais é do que excesso de pressão, ele fala. O que acontece? Ele fala assim, a vida toda a pessoa sofreu traumas na vida, ou marcas emocionais, ou traumas emocionais, e às vezes naquele momento a pessoa continuou, lá na frente de novo, mais uma pancada, e a pessoa continuou. É como um copo transbordante, até chegar à última gota. É quando, às vezes, por uma coisa tão simples, o copo transborda. Então a pessoa vai indo, vai caminhando, ele diz, vai encontrando as pedras no caminho. A pessoa vai, em vez de ela desviar das pedras, ela pega a pedra e tira, só que ela leva a pedra com ela. E ela vai colocando essa pedra nos ombros. Chega uma hora, ele diz assim, que
mínima pedrinha, a hora que colocar, a pessoa arreia, não aguenta mais, perde as forças. Aí a pessoa, aí que vem os sintomas da depressão, aí que começa a vir os sintomas, aí que ele fala, a gente tem que chegar no ponto de curar esses traumas que a pessoa passou, que é através da terapia, do reprocessamento, e que a pessoa vai conseguindo aos poucos retirar essa carga dos ombros, essas pedras dos ombros. E ele relata que muitas pessoas na terapia sentem peso mesmo no corpo e depois sente uma leveza e tudo parece que se vai. Ele diz que o psiquismo vai registrando essas marcas e essas marcas vai deixando registrado no corpo físico. Então, às vezes é o caso das pessoas que estão sentindo alguma dor, alguma coisa não está legal no corpo e ela vai no médico, o médico não acha. Faz exame, o médico não acha nada. É o caso de fibromialgia, de enxaquecas, né? Alergias na pele, dermatite atópica. Tudo isso são doenças causadas por traumas em que o médico ele não acha, ele vê as causas, mas ele não acha a raiz do problema, o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a descobrir essas coisas, você vai eliminando essas coisas da sua vida, você vai conseguindo encontrar o equilíbrio. Aí que entra muitas vezes também a fé, a força de vontade, a vontade de viver, né, os objetivos, o que a pessoa está esperando, o que a pessoa quer, né? Aí entra também assim um propósito, os sonhos da pessoa, porque até então a pessoa vai perdendo toda a vontade, né? Tanta tristeza, tanta dor, tanta pancada na vida que a pessoa vai desanimando. Então, ele diz assim então o professor, ele fala assim para nós, que a depressão é um conjunto de sintomas que faz com que a pessoa se sinta muito mal, sem ânimo, sem alegria, sem vontade de viver, com insônia, não consegue dormir, ou sonolência demais, só quer saber de dormir, tem medo de enfrentar os problemas, então por isso às vezes ela dorme muito, que é para não enfrentar os problemas. E de manhã é o período mais difícil, até a pessoa, parece que ela pega no tranco, é mais difícil. A pessoa se torna pessimista, tem muitas dores pelo corpo, a pessoa desenvolve faringite, bronquite, articulações, dores nas articulações, artrite. São umas das doenças em que às vezes o médico dá remédio para dor, para aliviar, mas não se tem uma causa aparente, não se tem uma cura. Pode estar associada, não estou dizendo que 100%, tá? Mas pode estar associada a sintomas de depressão no corpo. Pensamento suicida, quando a pessoa perde a vontade de viver e ela quer tirar a vida dela, o qual muitos realmente conseguem chegar até esse ponto. É tanta dor, tanto sofrimento que a pessoa ela não aguenta, ela só acha que isso vai acabar depois da morte, né? Então, o que ele diz? Ele diz que não é uma doença, é excesso de pressão. Problemas acumulados no decorrer da vida que não consegue resolver, não aguenta mais esse peso, ela perde as forças. Quando eu ouvi ele falar isso, fez muito sentido para mim. Faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Então, ele fala assim que não adianta dar medicamento para os sintomas se não achar a causa desses sintomas. A pessoa realmente vai ficar para o resto da vida, né? E quando eu ouvi falando, eu falei assim, cara, é isso que eu estou buscando. É isso que eu estou querendo. Há tanto tempo que eu trabalho na saúde, só que eu não consigo ajudar as pessoas nesse ponto. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? E o que aconteceu comigo que eu consegui sair disso? E eu comecei a entender também, né? Eu comecei a entender. A partir do momento em que eu comecei a levantar mais cedo, eu comecei a orar mais, para pedir força para Deus, que é a minha fé. Eu comecei a ser mais otimista. Eu comecei a colocar no papel os meus projetos, colocando no papel. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pelas mínimas coisas. E começando a agradecer a Deus pelas coisas que eu quero, como
como se eu já tivesse também, né? Como se eu já tivesse. É o que diz a lei da atração também, né? Que você buscar o seu objetivo, o seu desejo, de uma maneira em que você crê que você já tem, não é? É uma forma também. E para mim foi muito bem mesmo. Muitas coisas chegaram até mim, até nós, né? Através disso. Falando palavras positivas, praticando exercício físico. Eu não pratico todos os dias, porque eu tenho criança pequena, tenho minha casa, tenho trabalho, tenho os meus estudos. E então fazendo as meditações, né? E olha que interessante, o que tem ajudado bastante, respiração. Respira fundo, respira pelo nariz, de uma maneira que você enche o diafragma, a barriga, e solta pela boca. Respira pelo nariz, respira pela boca. Faça isso de manhã quando você levantar, por uns 2 minutos. E faça isso sempre que você estiver tenso, com medo ou nervoso. Isso já te ajuda muito. Isso já é uma coisa maravilhosa, gente. A respiração, que é algo que todos temos e que muitas vezes a gente não sabe como usar, né? E nem sente que está usando. Que maravilha, né? Então eu tô gostando bastante, tá? Eu tô fazendo esse curso, em breve vou se formar, eu quero ajudar as pessoas de algum jeito, de alguma forma. Eu ainda não sei exatamente a maneira que eu vou trabalhar, né, com isso, mas eu quero, e tem me ajudado muito, e eu quero continuar praticando isso, que apesar de eu já estar melhor da depressão, mas eu ainda tinha algumas crises, e eu estou praticando muito em mim, a TRG. Aí depois eu vou falando para vocês, eu vou contando para vocês como que tá sendo.